1 Coríntios capítulo 13, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 8 na parte A. Amém ou misericórdia? Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver caridade, sou como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Mesmo que eu tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios, toda a ciência, mesmo que tivesse toda a fé, a ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, não sou nada. Ainda que distribuísse todos os meus bens em sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, se não tiver caridade, de nada valeria. A caridade é paciente, a caridade é bondosa, não tem inveja, a caridade não é orgulhosa, não é arrogante, nem escandalosa, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não guarda rancor, não se alegra com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A caridade jamais acabará. Essas são para nós palavras do Senhor. Graças a Deus. Irmãos e irmãs, nós estamos diante de um texto, de um dos mais belos textos dos escritos da Sagrada Escritura, que foi escrito pelo apóstolo Paulo. É conhecido esse capítulo 13 de 1 Coríntios por alguns como o texto ou o capítulo do amor. Por causa deste trecho que nós lemos, que é muito conhecido e é belíssimo. E vai falar exatamente sobre o amor superior a todos os demais tipos de amores que a gente vai assim classificar. E então o apóstolo Paulo escreve esse texto aqui em 1 Coríntios dentro de um contexto. Se você lê o capítulo 12 e você lê o capítulo 14, você vai ver uma ênfase muito forte na questão dos dons espirituais. O apóstolo Paulo está tratando com aquela comunidade de Corinto a respeito dos dons que o Espírito Santo concede a cada um de nós que nos abrimos a recebê-los. E então, aquela comunidade, por causa dos dons, ela poderia se achar tão superior, poderia se achar tão privilegiada, porque os dons espirituais, eles causam esta admiração em quem os tem e também em quem presencia a ação dos dons espirituais. O dom de milagres, o dom de fé, o dom da cura, profecias, palavra de sabedoria, tudo isso pode nos impressionar. E o apóstolo Paulo estava encorajando a comunidade de Corinto a ter esses dons. E não só a ter, mas a saber usar. Mas só que quando ele termina o capítulo 12, antes de pular para o capítulo 14, novamente falando sobre dons, ele coloca no centro do assunto sobre dons, um assunto superior. Se você ler a última linha do capítulo 12, vai estar escrito assim: aspirai aos dons superiores. Ele estava dizendo, comunidade de Corinto, vocês precisam desejar ardentemente ser usados em profecia, vocês precisam ter dom de línguas, vocês precisam ter muita fé, vocês precisam ser usados para dar palavra de ciência. Então, desejar isso, tenhai isso como meta. Mas ele diz assim: e agora, ainda vou indicar-vos um caminho mais excelente de todos. Ele estava falando, eu quero que vocês queiram os dons espirituais, mas agora eu vou falar para vocês o que é superior aos dons espirituais. E ele então começa esse trecho belíssimo que nós aqui acabamos de ler e ouvir. O dom superior, o caminho excelente que Paulo iria começar a descrever, era exatamente o amor.
Porque ele começa dizendo: irmãos, ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, ele estava dizendo, ainda que eu tenha a capacidade de falar a língua do céu e da terra, ele estava falando, se eu não tiver amor, não vai adiantar de nada. Ele continua, olha só, mesmo que eu tivesse o dom da profecia, sabe, gente, é ser boca de Deus, é eu poder olhar para a sua vida e falar aquilo que Deus está falando diretamente com você. Ele estava dizendo, ainda que eu faça isso, se eu não tiver amor, nada adianta. Mesmo que eu conheça todos os mistérios de toda a ciência, mesmo que eu tenha toda a fé a ponto de transportar montanhas, se eu não tiver amor, não vale nada. Ainda que eu distribuísse todos os meus bens aos pobres, ao você olhar ligeiramente para um ato desse, alguém doando tudo para os pobres, você vai dizer, é amor. Mas só que eu posso fazer um ato como esse, que aparentemente é fruto do amor, sem ter o amor. Às vezes a gente vê isso na televisão. Eu assisti o Gugu, e o Gugu aqui, a Colomar, que acabou de doar, e aí falava o nome da outra marca, e ali restaurava a casa das pessoas. Você pode dizer, olha só a caridade. Você e eu ainda não podemos dizer que isso é caridade, porque só Deus conhece a intenção do coração. A motivação, se for amor, amém, louvado seja Deus. Mas eu posso fazer um ato que parece amor, sem ser amor. Então ele está dizendo, ainda que eu possa fazer e ter tudo isso aqui, se não tiver caridade, não adianta nada. Porque o elemento, o pano de fundo de todas as coisas é o amor. E aí entra a questão da família. Na questão da família, meu irmão, minha irmã, o que deve ser o pano de fundo, o segredo principal, como eu falei, o ingrediente fundamental, não é nada senão o próprio amor. Ainda que eu tenha uma família aparentemente muito bela, ainda que eu tenha uma casa enorme de 400 cômodos, ainda que eu tenha as melhores roupas, ainda que meus filhos estudem na melhor faculdade, ainda que o marido trabalhe na melhor empresa, ainda que a esposa também trabalhe e ganhe muito, ainda que tudo seja perfeito, se não houver amor, nada vale. Mas ainda também que falte muita coisa na família, ainda que haja uma escassez de bens materiais, de recursos, se tiver amor, ali está tendo o que é fundamental se ter, que é o amor. Mas então, meu irmão, minha irmã, ao nós falarmos sobre esse elemento principal dentro da família, que é o que mantém a família de verdade unida, sem ser por interesse, sem ser por outra motivação, sem ser por qualquer outro tipo de coisa, o que nós precisamos entender? Se aqui no texto de 1 Coríntios 13 vai dizer assim, lá no versículo de número 8, a caridade jamais acabará, por que nessa noite nós estamos tendo como tema o título, Deus restaura o amor nas famílias? Restaurar é recuperar algo que se perdeu, mas a caridade nunca acabará. A fé, vai dizer aqui, das 3 virtudes teologais, fé, esperança e caridade. Das 3, a maior é a caridade. Porque um dia eu e você não vamos precisar mais de fé. Sabe o que é fé? O texto de Hebreus vai dizer. A fé é eu poder tocar o invisível. Um dia nós estaremos diante do próprio Deus, não precisará de fé. A esperança é esperar com confiança. Um dos conceitos básicos, um dia nós não vamos precisar esperar nada. Mas um dia a caridade, ela será o que a gente viverá e respirará na eternidade. Então a caridade jamais passará, o amor jamais passará. Mas quando se fala de restaurar o amor, é porque é possível a gente, mesmo nessa terra, tendo a caridade como elemento eterno, a gente pode perder a caridade dentro da família e dentro do coração. Então, em primeiro lugar, que eu quero destacar com vocês aqui, o que vinha ao meu coração é que, para que o amor ele seja restaurado dentro da nossa família, não basta apenas você vir aqui no cerco de Jericó, levantar as suas mãos, apresentar a sua família e dizer, Senhor, restaura o amor
dentro da minha família. A sua oração com fé é ouvida? Sim, mas o pedido de restauração, ele requer de mim e de você uma atitude prática. Porque a gente precisa lembrar o que foi o cerco de Jericó lá no passado, Josué capítulo 6, que vai dizer que Deus, ele tinha a conquista da terra prometida para aquele povo, mas a muralha de Jericó estava diante deles. Somente levantar as mãos, as muralhas caíram? Não. Deus falou, vocês vão fazer volta à cidade, durante 7 dias. E foi o que eles fizeram. Então, para que as muralhas elas fossem derrubadas, elas fossem ao chão, foi exigido daquele povo um ato concreto. Então, para nós também é necessário haver um ato concreto. Então, para que o amor ele possa ser recuperado, restaurado dentro das nossas famílias, é preciso entendermos que Deus, ele é o próprio amor. Ele não só tem o amor, ele é o próprio amor. 1 João capítulo 4, versículo 8 vai dizer assim, ó: Deus é amor. Quem não ama não conhece a Deus. Então, para que o amor dentro da família seja recuperado, eu preciso trazer para dentro da família quem? O próprio Deus, que é o amor. Porque quando o próprio Deus, ele não está dentro da nossa casa, dentro da nossa família, quando ele não é honrado, buscado, exaltado, glorificado dentro da nossa própria família, como é que eu posso pedir que Deus, ele haja em amor dentro da minha família? Se o próprio Deus, ele não é o habitante principal dentro da minha casa. Lembre-se, por exemplo, de Apocalipse. Na porta de uma igreja chamada Laodiceia, Jesus estava assim, ó. Apocalipse 3:20, ele dizia assim: eis que eu estou à porta e bato. E ele disse: se tiver alguém aí, ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, e eu cearei, ou seja, eu sentarei à mesa com vocês. Mas meu irmão, minha irmã, eu e você precisamos refletir, será que Jesus é o centro da nossa casa? Será que Jesus é aquele habitante principal dentro da casa e não só um visitante que a gente chama para resolver problemas em momentos muito pontuais e depois a gente fala, Jesus pode vazar, porque quem manda aqui sou eu, só venha quando eu precisar que o Senhor cole um cano, só venha quando eu precisar que o Senhor fure uma parede para colocar uma cortina? Meu irmão, Jesus ele não pode ser esse, ele tem que ser aquele que habita todos os dias dentro da nossa casa, porque quando ele for aquele que é o principal dentro do nosso lar, você pode ter certeza que o amor vai dominar todos os cantos da sua casa. Você precisa permitir que a porta seja aberta para ele, meu irmão. Fale como disse Josué no capítulo 24, versículo 15 do seu livro. Ele disse, eu e a minha casa, não é só eu, serviremos ao Senhor. Atos capítulo de número 16, Paulo e Silas estão presos louvando ao Senhor. De repente Deus ele age, as portas da prisão se abrem, e aquele carcereiro que estava responsável pelos prisioneiros, ele fica angustiado, ele estava pensando, as portas se abriram, os prisioneiros vão embora, eu vou me lascar, porque os que estão acima de mim vão me matar. E quando ele puxa a espada para se matar, Paulo diz, não faça isso. E aquele homem diz, mas o que eu faço para eu me salvar? E Paulo responde assim, crê no Senhor Jesus, e será salvo não só você, mas você e a tua casa. Porque o projeto de Deus, a salvação é individual? É, mas o projeto de Deus é familiar. Ele quer que a família seja salva. E aquele carcereiro pegou no braço de Paulo e Silas, levou eles para casa, e aquela família, ela foi salva, por causa que acolheu Jesus através da vida de Paulo e Silas. Então eu e você precisamos dar espaço, meu irmão, minha irmã, na nossa casa para Jesus. Porque quando Jesus for o centro da nossa casa, Ele vai trazer o amor para dentro do nosso lar. O pai precisa ser aquele que se doa aos filhos, porque primeiro se doa a Cristo. A esposa precisa ser aquela que se submete ao marido e se entrega aos filhos, porque primeiro se submete a Cristo e serve a Cristo. Os filhos precisam ser aqueles que amam os pais e ou obedecem, mas porque primeiro obedecem a Jesus. E quando todos estiverem buscando o Senhor, então o próprio amor irá ser
aquele que prevalece naquele âmbito familiar, dentro daquele lar, dentro daquela casa. Então o Senhor, Ele é aquele que traz o próprio amor para dentro de casa, porque Ele é o amor. E aí você precisa entender que quando Ele vem para dentro da sua casa, dentro da sua família, e você o busca, você o coloca em primeiro lugar, você tem um relacionamento com o próprio amor. Quando você tem um relacionamento com o próprio amor, você se torna capaz de amar o outro, porque é o próprio amor quem nos capacita a amar. E nesse sentido, não confunda amor restaurado dentro de casa com bem-estar, porque muitas vezes você vai ser a pessoa que acolheu a Cristo em primeiro lugar e vai agora abrir as portas da sua casa para que ele entre, mas ao entrar, Jesus ele vai encontrar uma casa bagunçada. E não espere também, ô Jesus, eu quero arrumar minha casa primeiro para o Senhor entrar. Não, deixa ele entrar e arrumar. Ele quer ser a transformação lá dentro. Então muitas vezes nós ainda iremos enfrentar muitos desafios dentro de casa, porque amor restaurado dentro de casa é o primeiro passo. Ao passo que o amor é restaurado, a presença de Jesus é restaurada, o bem-estar dentro de casa, o ambiente agradável, a paz, a alegria, vai ser consequência disso. Vai ser consequência. Porque muitas vezes você vai, cheio do amor de Deus, partir para o próximo ponto que eu quero abordar aqui, para a gente encerrar. O primeiro ponto é trazer o próprio amor para dentro de casa. O segundo lugar é exercitar o próprio amor. Esse é o segundo ponto prático que a gente precisa fazer. Porque aqui o apóstolo Paulo, ele começa a falar o que não é o amor e o que é o amor. Aí você pode olhar para tudo isso, olhar para a sua casa e dizer, mas é muito difícil. Humanamente, claro que é difícil. Mas eu falei para vocês que quando Deus enche o seu coração e ele se torna o próprio amor dentro da sua casa, tudo é possível. Lucas 1,37, para Deus nada é impossível. Então a gente se torna capaz de amar, por quê? Porque Ele é a própria fonte do amor. E é aí que nós conseguimos praticar isso, meu irmão. A caridade ou o amor é paciente. Como é que eu quero que o amor ele seja restaurado dentro de casa, se eu não pratico a paciência? E dentro de casa, o lugar que a gente mais vive, é o lugar onde a gente mais deve manifestar paciência. A qualidade do amor restaurado dentro de casa é o quê? Paciência. A característica de uma família que tem um amor dentro de casa restaurado é a paciência, ok? Paciência, a caridade é bondosa. Por quê? Porque está imitando o próprio atributo de Deus. E você vai perceber em todas essas características do amor aqui, algo interessante, que verdadeiramente o amor excelente, diferente dos amores humanos, é que esse amor aqui, ele é sacrificial. Ou seja, não é você cruzando os braços e dizendo, me amem, é sempre você dando a iniciativa. É sempre você dando o primeiro passo. Por quê? Alguém já disse assim, o amor ele não tem formato de coração, ele tem formato de cruz. Qual é a referência principal de amor? Jesus. E Jesus ele veio, sofreu muito por nós, mas ele veio manifestando o quê? O amor do Pai. João 3,16. De tal maneira Deus amou o mundo, que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, esse ato de amor, esse ato aqui, é um ato de amor. E quando aqui está dizendo que o amor é paciente, é falando sobre esse amor sacrificial. Não é orgulhoso, não é arrogante, nem escandalosa, não busca os seus próprios interesses. Jesus não buscou o seu próprio interesse, pelo contrário, morreu por cada um de nós. Não se irrita facilmente, não guarda rancor, porque guardar rancor é guardar ódio. Não se alegra com a injustiça, ou seja, a verdade dentro de casa, ela se torna aquilo que manifesta, mas se rejubila com a verdade, tudo desculpa o perdão. Como que a gente quer que o amor ele seja
o elemento principal dentro de casa se não houver perdão. Mais uma vez eu volto a dizer, mas é difícil demais perdoar aquele meu pai, aquela minha mãe, aquele meu filho, aquela minha filha. Pois é, mas Jesus é a referência do próprio amor. E Ele nos perdoou. O Pai em Jesus nos perdoou. E quando nós somos perdoados por Cristo, nós temos o mandamento de perdoar. No Pai Nosso a gente reza, perdoai as nossas ofensas, assim como a gente perdoa a quem nos ofendeu. Às vezes a gente está mentindo na oração, porque a gente fala, Senhor, perdoa meus pecados. Mas quando vem aquele que precisa do nosso perdão, a gente fala, de jeito nenhum, não dou perdão nenhum. Aí Jesus do céu fala, então eu estou bloqueando também o seu perdão aqui no céu. Porque o próprio Cristo nos perdoa. E como que nós não podemos perdoar o outro? É difícil muitas vezes, é desafiador sim. Porque tem casos e casos, mas o Senhor, Ele nos dá a graça de tudo fazer, porque Ele não nos daria um mandamento que fosse impossível de cumprir. Ele não nos daria um mandamento que a gente não conseguisse cumprir. Aqui o apóstolo João, ele diz que os mandamentos do Senhor não são penosos. É penoso para quem? Para quem não tem Jesus como centro. Quem não busca a Deus, quem vive longe de Deus, as coisas de Deus é tudo difícil, irmão. As coisas do mundo é tudo facinho, mas as coisas de Deus, agora para quem busca a Deus todos os dias, para quem se entrega à oração, à adoração, a quem é frequente na comunidade, para esses, fazer a vontade de Deus, muitas vezes é desafiador, mas sempre é um prazer, porque é o próprio Espírito Santo que te impulsiona. Então, eu quero concluir esta pregação batendo nessa tecla. Para que o amor ele seja restaurado dentro das nossas famílias, nós precisamos romper a muralha, que é a própria porta do nosso coração, para que Jesus ele possa entrar. E Jesus como centro, ele possa irradiar amor na nossa família e também nos capacitar para amar o próximo. Dentro de todas essas características que o apóstolo Paulo nos deixou. Depois em casa você pode refletir, eu estou sendo orgulhoso? Eu estou sendo arrogante? Eu estou sendo uma pessoa que se irrita facilmente, se o copo caiu do chão, se a torneira está pingando, eu já quebro tudo. Eu preciso refletir. E então, meu irmão, minha irmã, o amor é restaurado pelo próprio Cristo. As demais coisas serão acrescentadas. A paz, a alegria, tudo mais virá. O que não pode faltar é esse amor, que não é um mero sentimento, mas é uma decisão.